Então estamos aqui para mais um vídeo no canal. Eu sou o Cristiano, esse canal é o InfoVvocê, um canal de tecnologia, de cursos e tutoriais sobre informática. Nós vamos estar resolvendo dois exercícios de matrizes. Se você perdeu o vídeo anterior, clica aqui no card e assiste o primeiro vídeo, tá? Aqui nós vamos estar aprofundando a matéria e fazendo exemplos práticos, tá? Então esse exercício número 1, o que ele é? Escreva um algoritmo que use uma matriz 10 por 10 de inteiro. Então vou ter que criar essa matriz, colocar números aleatórios entre 0 e 49 em todos os elementos da matriz, fazer um procedimento. Então, aqui nós já vamos estar juntando com a matéria aquela de procedimentos. Tá? Então, vou ter que criar um procedimento que coloque números aleatórios em todos os elementos da matriz. Depois eu vou ter que mostrar a soma de todos os elementos. Também vou precisar fazer um procedimento para isso. E mostrar quantos números estão abaixo de 10 que foram colocados quando o computador sorteou esses números e alocou nesses elementos da matriz. Então vamos lá direto para a prática. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer essa matriz 10 por 10. Tá? Então, eu vou chamar ela de matriz mesmo. Tá? Eu vou dizer que ela é um vetor, começando do 0, indo até o 9. Aqui seriam as linhas dela. E aqui seriam as colunas, começando do 0 e indo até 9. Isso vai me dar uma matriz 10 por 10. Tá? De inteiro, porque eu vou colocar números inteiros nela. Tá bom? Agora, gente, eu tenho que fazer, então, um procedimento que coloque esses números aleatórios dentro dessa matriz. Então, vou começar, antes do início do programa principal aqui, eu vou colocar, então, procedimento, e o nome dele eu vou chamar de colocar valores. Tá? É o nome que sou eu que determino como programador. Tá? Vou criar uma seção para variáveis locais, o início e o fim procedimento. Tá? Então aqui eu vou precisar de uma variável para guardar esse número aleatório, que eu vou chamar de R, e vou precisar uma variável para o meu para, uma para andar na linha e outro para andar na coluna. Eu vou chamar de lim_call, tá? Também são variáveis do tipo inteiro, tá? Então, como eu falei no vídeo anterior, eu preciso de dois paras quando eu quero percorrer todos os elementos de uma matriz, tá? Então, o que eu vou fazer? Para lim, né, de 0 até 9, faça. Tá? E para percorrer a coluna, eu vou fazer a mesma coisa, de 0 até 9, faça. Tá? Então, aqui dentro, eu vou usar a função rand, que gera números aleatórios, que a gente já viu. Tá? Então, números entre 0 e 49. Então, se eu quero gerar números entre 0 e 49, eu tenho que dar um rand de 50. Mas aonde que eu vou jogar esse rand de 50? Eu tenho que jogar na minha matriz. Então, eu vou colocar aqui matriz, índice, linha, vírgula, coluna, vai receber o número aleatório de 0 a 50. Eu tenho esse fim para e tenho o fim para aqui. Tá? Para não avançar o programa sem testar ele, é uma técnica de depuração, o que eu vou fazer? Eu vou já testar, colocar valores. Tá? Eu vou chamar esse procedimento, você pode usar esses dois parênteses ou não, tá? Tanto faz. E vou executar o programa e vamos ver se ele vai alocar na memória. Então, observando aqui a memória, ele já colocou os valores nos elementos da memória certinho. Ó, vamos ver aqui. Ó. Colocou, é bastante número, né? São 100 números. Ele sorteou e foi colocando aqui. Agora, nosso próximo passo seria fazer um procedimento para somar todos os valores. Então, vou fazer um procedimento e vou chamar ele de somar, somar tudo. Tá? Vou fazer a estrutura, início, o fim procedimento, e vou declarar as variáveis que eu preciso aqui. Aqui também eu preciso da variável linha, eu preciso da variável coluna, e vou precisar de uma variável para guardar essa soma. Tá? Ele vai somar tudo
e mostrar na tela. E elas vão ser do tipo inteiro. Tá? O que eu posso fazer aqui? Como tudo para somar é tudo muito parecido, eu posso pegar esse trecho de código aqui e reaproveitar ele aqui embaixo sem problema algum. Tá? O que vai mudar é que no momento que ele passar por cada elemento da matriz, eu vou fazer o quê? Soma vai receber soma mais o elemento que eu estou acessando, que é o matriz, índice, linha e coluna. Tá? Então, assim, ele vai passar de cada elemento e vai ficar acumulando o valor de cada um. Tá? Eu vou fazer com que ele já mostre aqui o resultado. Tá? Então, vou dar um escreva. Vou colocar um escreval já. Tá? A soma dos elementos é de... E vou mostrar a variável soma. Tá? Para eu não avançar também, eu vou já chamar o somar tudo aqui para testar. Vou dar o F9. Ó, deu 2.379. Tá? Eu não vou conferir isso agora, né? Mas eu acredito que está tudo certinho, porque ele está percorrendo toda a matriz e tudo funcionou. Então agora vem a nossa última etapa. Então, gente, agora vem nossa última etapa, que é mostrar quantos elementos menores, abaixo de 10, possui na matriz. Eu poderia fazer isso aqui também, mas eu gosto de fazer como o exercício pediu para fazer um procedimento. Então, vamos fazer mais um procedimento. Eu vou chamar de contar, o C inicial é minúsculo, contar menores 10. Contar menores 10. Assim. Tá? Eu vou ter variáveis locais aqui e vou ter... também eu vou aproveitar do outro e vou colocar aqui já o fim procedimento e vou aproveitar desse aqui muita coisa que eu posso aproveitar. Tá? Então vamos lá. Colei. Tá? Aqui eu vou mudar de soma para conte. Aqui eu já vou mudar essa mensagem. A quantidade de elementos menores que 10. E eu vou chamar essa variável de conte. Né? E aqui, em vez de somar tudo, de ficar somando, não. Aqui dentro eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que verificar se o elemento que eu estou posicionado ele é menor que 10. Então, qual o comando que eu vou usar para isso? É o comando C, né? C, daí, matriz, índice, lim, col, for menor que 10, então, daí sim, o conte vai receber o conte mais 1. E vou fechar esse C aqui, ou seja, ele vai percorrer, mas só aqueles que satisfizerem essa condição aqui, ele vai somar. E vamos chamar esse procedimento lá embaixo. Deixa eu copiar aqui que é mais fácil. Copio, colo aqui. Então, olha só meu programa principal, como ficou legal usando o procedimento. Ó. E cada pedacinho fica especializado, ele fica definido como fazer uma parte do meu problema todo. Tá? Então, aqui a gente já está revisando, está aprofundando matrizes e está revisando como fazer procedimentos. Tá? Vou dar um F9, olha só, deu o total e deu a quantidade de elementos maiores que 10, que foram 21. Tá? Em 100 elementos, 21 deles são menores que 10. Tá? Vou executar de novo. Ó, já deu um outro valor. Por quê? Porque são números aleatórios que eu estou trabalhando. Tá bom, gente? Se ficar alguma dúvida desse exercício, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E agora nós vamos para o nosso segundo exercício de matrizes. Então, escreva um algoritmo que use uma matriz 7x7 de caractere. Tá? Ela vai guardar letras. Ó. Coloque a letra A em todos os elementos da diagonal principal e B nos demais elementos. Então, a diagonal principal de uma matriz é essa daqui. Ó, tá? A secundária seria essa daqui. Então, tem que colocar a letra A na diagonal principal, letra A, e B em todos os outros elementos.
tá? E colocar C na posição 5,4. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. Então eu estou aqui, gente, eu já declarei essa matriz, eu chamei de matriz mesmo, coloquei de 7 posições, que ela vai de 0 até 6 e de 0 até 6. É uma matriz 7 por 7 de caractere. Tá? Agora eu vou fazer aqui para colocar, vou criar um procedimento chamado colocar letras, tá? Que ele vai colocar o A e o B ali dentro da matriz. Tá? Eu vou colocar aqui o início, o fim procedimento e vou declarar as variáveis locais que eu vou precisar aqui. Tá? Eu vou precisar de uma variável para linha, uma variável para coluna, tá? E eu acho que é isso por enquanto, tá? Se surgir mais eu coloco depois, inteiro. Tá? Eu vou fazer aquela mesma estrutura sempre de percorrer a matriz, tá? Que vocês já sabem, para a linha de 0 até o limite máximo da matriz, faça. E para a coluna de 0 até 6, faça. Tá? Essa é a estrutura básica. Daí eu preciso colocar na diagonal principal da matriz. Tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Quando a gente observa, esse da diagonal principal e secundária tem que ser uma matriz quadrada, tá? Ou seja, ela tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Quando você observa essa matriz, ó, você observa aqui que essa posição, linha 0, coluna 0. Essa aqui é linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. E assim por diante. Sempre que a linha é igual à coluna, significa que você está na diagonal principal, em matrizes quadradas. Tá? Então, eu posso usar isso a meu favor lá na hora de colocar os As aqui nessas posições. Então, vamos voltar lá. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou precisar verificar se o número da linha for igual ao número da coluna. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que colocar na minha matriz linha, coluna, a letra A. Se não, o que eu tenho que colocar na minha matriz linha, coluna? Eu tenho que colocar a letra B. Tá? Parecia uma coisa muito difícil, mas a gente olhando sobre essa perspectiva e achando uma lógica para a questão de como se comporta ali a linha e a coluna, você consegue fazer isso. Então, vou colocar os dois fim para, que não estão aqui ainda. E eu já consegui fazer essa primeira parte. Então, agora vamos testar aqui. Ó, vou dar um F9. Vamos observar aqui as variáveis, ó, e veja que não funcionou. Por que não funcionou? Porque faltou chamar o procedimento lá no meu principal. Então, vou copiar esse aqui e vou colocar lá no principal, porque o procedimento ele tem que ser chamado para ele ser executado. Tá? Então, colocar letras está ali. Vou dar um F9 de novo, ó, e você pode ver, então, que ao menos colocou aqui A e B. Vamos ver se ele colocou nas posições certas. Então, ó, na posição 0, 0, ele colocou A. Daí B, 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 B. Na posição 1, 1, ele colocou A de novo. Tá? E assim ele deve ter ido até o final, porque a lógica é justamente essa. Ele já colocou, eu não consigo ainda visualizar no formato de matriz, mas a gente pode fazer isso depois tranquilamente. Vamos seguir para o nosso próximo passo, então. Falta colocar nessa posição aqui, na 5, 4, então colocar a letra C. Então, o que eu vou fazer? Dizer que matriz 5, 4 recebe a letra C. Tá? Mas eu não vou terminar esse programa sem mostrar na tela o que ficou. Apesar de eu não ter pedido no exercício, eu acho interessante fazer isso para eu ter certeza que tudo está certo. Então, vou fazer aqui um procedimento para mostrar, vou chamar de mostrar matriz. Tá? Eu vou colocar aqui um var, um início, um fim procedimento e vou aproveitar essa estrutura do exemplo anterior. Vou colar aqui, que eu posso usar. Eu vou aproveitar as variáveis também locais do procedimento anterior. Vocês podem observar, então, a gente tendo feito esses exercícios, que tudo se repete muito, né? E agora eu tenho que mandar escrever quem? A matriz índice linha
e coluna, tá? Seguido de um espacinho em branco para não ficar colado. Eu vou encerrar esse para. Vou dar um escreval entre um para e outro, que é para justamente ele pular a linha na hora que tiver escrevendo as informações, senão vou ficar tudo um do lado do outro. E aqui eu vou colocar também um fim para. Eu tenho um fim procedimento e eu preciso só chamar esse procedimento aqui no principal agora para ele funcionar. Eu vou dar um F9 e olha só que legal, ele montou a matriz. Observem que na diagonal principal realmente eu tenho as letras A. Naquela posição 5,4 está lá a letrinha C e nas demais posições a letra B. Tá bom, gente? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Se você gostou, curte esse vídeo, que apoia muito o canal, a sua curtida. E um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.